Ei, mames, vocês sabiam que o dia do livro tá chegando? O dia do livro é dia 29 de outubro. E para comemorar o dia do livro, hoje minha convidada é a Ângela, é a garimpeira de livros. O trabalho dela é muito legal, porque ela ajuda as famílias a incentivar a leitura, a ter um acervo bacana em casa, de acordo com a idade das crianças. E aí, conversando com ela, eu falei, vamos levar hoje para o vídeo dica de livros que a gente às vezes tem dificuldade, às vezes, de abordar o assunto com a criança de uma forma mais lúdica. Ou então a criança tem dificuldade de assimilar alguma coisa e a gente não sabe como fazer. Então eu falei, traz livros que tratam de algumas questões, como o medo, por exemplo, a chegada de um irmão, a diversidade. E aí hoje ela vai mostrar pra gente alguns livros que abordam esses assuntos. Ei, mames, tudo bom? Obrigada, Mari, pelo convite. Eu acho muito bacana a gente trabalhar com as crianças desde pequeno, né? O estímulo à leitura. E aí, atendendo a sugestão da Mari, hoje eu trouxe alguns livrinhos que tratam desses temas que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de tratar com os nossos filhos. Como ela falou, por exemplo, da chegada do irmão, um livro que eu acho muito sensível, que eu até usei lá em casa com a chegada da Catarina, é esse livro Cheirinho de Neném. É um livro em que a menininha está na expectativa da chegada do irmão, só que ela não sabe como que vai ser essa chegada. E aí, a partir do sentido, do cheiro, a mãe dela vai preparando para como vai ser esse irmãozinho que vai chegar. E é legal a gente trabalhar com a criança, né? Porque o neném, ele tem cheirinhos gostosos do banho, mas vai ter o cheirinho do cocô, o cheirinho do leite, né? Então é um livro muito sensível, bonitinho, e no final a menina fica toda orgulhosa de ter o irmãozinho ao lado dela. Então é muito bacana para a gente estimular as crianças a leitura e trazer esse tema que às vezes é um pouco difícil para eles, da chegada desse irmão que vai pegar um pouco o lugar. Inclusive lá em casa eu contei pro Lucas que ele ia ganhar uma irmãzinha com um livro. Só que eu lembro, gente, eu custei para achar um livro que abordasse o tema. Só que aí eu dei de presente para ele, foi assim que ele ficou sabendo que ia ter a Laura. Nossa, foi muito legal. Isso que a Mari falou, às vezes a gente tem dificuldade de achar determinado livro, de algum tema que a gente quer, ou às vezes conhecer o livro em algum lugar e depois não sabe onde achá-lo, e é um pouco o meu trabalho também, né? Tentar procurar o livro, às vezes, que a família está precisando, está querendo. Às vezes as pessoas me perguntam sobre livros de a criança está mordendo, alguns temas, e eu vou tentar ajudar a achar livros nesse tema também. Continuando essa ideia do irmão, esse livrinho do Ilan Breno é muito bacana, chama Papai é Meu, porque as meninas ficam brigando pelo pai. As duas querem a atenção do pai só para elas. E elas tanto brigam e puxam, e esticam esse pai, que chega numa hora que o papai rasga. E aí fica cada uma com um pedaço do pai. E aí elas percebem que não adianta elas terem só um pedaço do pai, porque ele não vai conseguir abraçá-las, não vai brincar com elas. E aí elas chegam a uma conclusão que é melhor elas terem o pai inteiro, único, e aprender a dividi-lo. E aí elas vão a uma loja, compram a cola para colar esse papai e no final elas chegam à conclusão que o papai é nosso. E ficam os três juntinhos abraçados e é muito legal. A criança também, ela tem dificuldade de dividir não só com os irmãos, às vezes na escola ou quando vai brincar no parquinho. Esse livrinho É Minha Vez, foi até que o Lucas, meu filho, ganhou de presente de uma grande amiga, agora que ele ganhou a irmãzinha, porque o gatinho e o cachorrinho estão no parque e eles ficam brigando pelos brinquedos. Eles nunca dão um jeito de brincar juntos, sempre eles falam, é minha vez, posso ir agora? Não, é minha vez. E quando de repente eles sobem na gangorra, o zanga-burrinho, é um brinquedo que tem que brincar junto, né, Mari? Não tem jeito de brincar uma criança só, porque ela vai ficar só lá embaixo. Então, quando os dois sobem no zanga-burrinho e brincam juntos, eles chegam à conclusão que brincar junto é muito mais legal do que brincar sozinho. E aí, a partir desse momento, eles se divertem de verdade no parquinho. Então, para a gente trabalhar também essa questão da importância de dividir, de compartilhar, é bem bacana. Tem tudo a ver com o irmão, né? Tem tudo a ver com o irmão. Quem nunca viveu aquelas perguntas, né, que as crianças fazem, principalmente de onde vêm os bebês? Né? Às vezes a mãe está lá grávida, com barrigão, ou uma amiga, e a criança quer saber como que o neném foi parar lá dentro. E a gente fica super sem graça de responder. E às vezes uma resposta simples é suficiente para criança pequena, não precisa a gente ficar mirabolando tanto.
Nesse livro também do Ilan, ele dá várias sugestões de como que os pais dessa menininha aqui foram falando para ela sobre os nenéns, dos bichos. Eles estavam assistindo um documentário e a menina queria saber como que o neném da baleia foi parar na barriga dela. E lá no final, com uma tia que vai visitá-los, que estava grávida, a tia dá uma resposta simples, afetuosa e foi suficiente para a menina. E aí ela fica toda satisfeita, eu não vou contar, né, porque senão eu vou contar o final do livro, mas a menina fica satisfeita, os pais mais ainda, porque aí resolveu o problema que eles não estavam conseguindo resolver, de uma forma simples e carinhosa, uma coisa que a gente às vezes fica colocando mil dificuldades para responder para a criança. A Mari também tinha me falado de algumas questões sobre a diversidade, né? Às vezes a criança tem na escolinha um colega que tem alguma deficiência e ela não sabe como lidar. Eu trouxe aqui 3 livrinhos que são bem legais para a gente trabalhar isso. A Onda Azul é um livro que foi lançado recentemente, ele foi até produzido com financiamento coletivo, que é um livro que trata do autismo. É a menininha que tem um irmão mais velho que é autista. O diagnóstico foi dado quando a mãe estava esperando por ela, é uma história, né, que são 2 crianças aqui de Belo Horizonte. E aí essa menina, ela vai narrando, né, a escritora fez o livro com a menina narrando como que é viver com esse irmão. Né? Por que ele é diferente, quais diferenças que ele tem. Então é importante, e ao final do livro tem inclusive explicações sobre o autismo com profissionais da área de saúde, fonoaudiólogo. Então é bastante legal para a gente mostrar para a criança que o diferente, que o coleguinha que pode ser diferente, é uma pessoa até da família, ele tem muitos potenciais e ele vai viver junto com a gente do mesmo modo. É muito bonitinho esse livro, A Onda Azul. Esse Theo quer um abraço, olha que dó, Mari, é um porco-espinho. Ninguém quer abraçar o porco-espinho, porque sempre que ele abraça os bichinhos machucam. E ele fica muito chateado com isso. E aí lá no meio, lá, o cachorrinho sai todo espetado, e ele é um bichinho que gosta de carinho. Então chega uma hora que a ovelhinha tem uma ideia. E aí ela chega perto dele e ele fala, ai, ovelhinha, ninguém quer me abraçar. Aí ela fala, nada de abraço, ela também não quer. Só que ela dá a ideia para ele de fazer um carinho no nariz, sabe? Tipo um beijinho de esquimó. E aí, a partir daí, todos os bichinhos que ele encontra fazem esse carinho no nariz dele. E aí ele fica feliz, porque ele está recebendo carinho e não está machucando os amigos. E a hora que ele chega em casa, a mamãe dele dá aquele abraço gostoso, porque a mamãe não tem problema, que ela também é um porco-espinho, e fica todo mundo feliz. Então, para a criança também perceber as formas que a gente pode também de dar carinho, de ter contato com uma pessoa mesmo que ela seja um pouco diferente da gente. Esse outro livro aqui é muito legal, que chama O Livro Negro das Cores, porque é um livro de sentidos. Ele é um livro para pessoas cegas e a gente vai utilizar o tato. Ele tem a parte escrita, mas ele tem o escrito em braille, para pessoa cega, tem o texto aqui escrito, né, no nosso alfabeto, e os desenhos são todos com alto relevo, mas tudo preto. E aí, por exemplo, ele vai trabalhar as cores por outros sentidos. E aí ele fala, só um exemplo, o vermelho é azedinho como o morango e doce como a melancia. Porque a pessoa cega, ela não enxerga o vermelho. Mas se você associar o vermelho ao sabor do morango e da melancia, que são frutas vermelhas, a pessoa vai tentar fazer essa associação. Então é um livro bem bacana, ele é todo trabalhado nos sentidos para além da nossa visão. É outra forma também da criança ter essa sensibilidade com as diferenças. O medo. Eu tô com o meu lá de 3 anos que está na fase do medo. E ao mesmo tempo morre de curiosidade. Adora o lobo mau, adora a bruxa, mas morre de medo. Chapeuzinho Amarelo, um clássico do Chico Buarque, em que a menina tinha medo de tudo, não saía de casa, não ia em festa, não brincava, até que um dia ela encontra com um lobo, que era o que ela tinha mais medo. Só que aí ela consegue vencer esse medo, e aí o lobo vira um bolo fofo. E aí a partir desse momento ela não tem mais medo de nada. E aí ela volta a brincar, volta a ter os amigos, né? Então é muito legal para a gente trabalhar com a criança esse imaginário que é importante para desenvolver a imaginação, a criatividade, mas que ela tem que saber diferenciar. Medo de monstro.
a questão do escuro, né? Chega à noite, a criança está lá com medo do escuro, porque ela não enxerga. Então faz um barulho na janela, o cachorro do vizinho late, um telefone celular que toca, a criança já imagina um monte de coisa a partir daqueles barulhos. E aí o livro vai trabalhando isso. E aí ao final, quando fica de dia, ela vai lá fora e descobre de onde vem aqueles barulhos. Olha lá, o barulho era do vento na roupa do varal, era o tamanduá comendo uma formiguinha. E aí ela percebe que os medos que ela estava imaginando, que o barulho eram monstros, eram barulhos que estavam em volta da casa dela. Muito bacana. E por fim, 2 assuntos também que a gente fica às vezes com preocupação, principalmente nessa faixa etária dos 2 anos, que é largar a chupeta, né? A gente fica às vezes com um monte de ideia, como é que esse menino vai largar a chupeta? E aí o balde das chupetas, o menininho já está grande, não quer largar a chupeta de jeito nenhum. E cada pessoa da família tem uma ideia, né? A irmã falou para dar para a formiga, a avó falou para dar para o sapo. E aí uma tia vai e cria o balde das chupetas, que era um balde mágico, que a criança vai colocar a chupeta no balde e ela vai virar um brinquedo, um passeio. Então a troca da chupeta por algo que a criança esteja querendo. E aí o menino foi lá na casa da tia, colocou o balde lá dentro da chupeta e ganhou uma bola que ele tanto estava querendo. A chupeta dentro do balde. A chupeta dentro do balde e virou a bola que ele tanto estava querendo. Aí é o balde das chupetas. Outra questão também, que às vezes a gente fica um pouco preocupado, é o desfraude. Se vai usar o piniquinho, se vai usar a privada. Fase tensa essa. Não é? Demais. E aí, esse livrinho da Brinquebook, apertado, é um cachorrinho, né? Às vezes colocar personagens bichos no livro, a criança não se sente tão pressionada, né? Ela vê a historinha, tem uma identificação com o que a personagem está vivendo, mas não fica pressionada como se fosse ela vivendo aquilo. E aí o cachorrinho aqui, né? Ele já está com papel higiênico aqui na mão, doido para ir ao banheiro, usar o piniquinho, só que o piniquinho dele está ocupado pela irmã, porque o piniquinho da irmã foi ocupado por outro amiguinho e assim vai. E aí, por fim, esse eu vou contar o final, tá? E aí, por fim, ele tem que usar o banheiro, porque ele não consegue nenhum piniquinho disponível e ele consegue usar o banheiro e fica todo feliz. E aí ele fala, mana, pode ficar com meu pinico para você, que eu não preciso mais. E sai todo orgulhoso. Então, às vezes, a gente fica lá pressionando, sofrendo, escabelando com desfraude e acontece no tempo da criança, né? Esse outro livro também da pequena topeira que queria saber que tinha feito cocô na cabeça dela. Eles adoram, né? Porque na cidade eles adoram falar de cocô, de xixi. E é uma forma da criança entender que todos os animais fazem cocô e xixi. Então, o que ela está passando ali, primeiro na fraldinha e agora na privada ou no piniquinho, é normal. E aí, ao longo da história, a topeira vai encontrando com os bichos e cada um vai mostrando como é o próprio cocô. Eles acham engraçado, né? A gente às vezes fica um pouquinho com nojo, mas é pra gente mostrar pra eles que todos os bichos fazem cocô, que é algo natural. Então foram algumas dicas de alguns temas que estão sempre recorrentes, mas a gente depois pode conversar mais, Mari, e as mamas podem dando mais sugestões, fazendo mais pedidos, que a gente vem dar outras dicas. Isso que eu ia falar. Eu amei as dicas. Eu acho que às vezes a gente fica, isso que você falou, tanta coisa na cabeça, sem saber o que responder e tal, e é tão simples, né? E tá tudo aqui, ó, nos livros. Então, gente, é isso. Quem quiser deixar alguma pergunta para a Ângela ou pedir alguma dica, deixa aqui nos comentários, ela vai responder todo mundo. Com certeza. Né? E quem sabe ela volta com outras dicas de outros livros, às vezes por idade, né? Isso. Uma sugestão, então, já que a gente tem tantos temas legais e tantos livros bonitinhos para a gente mostrar para os nossos filhos, fazer um piquenique literário. Pode combinar de cada família levar um livrinho dentro desse tema que as mães estão precisando conversar com os filhos e, além do lanche gostoso, do parque, do ambiente, fazer uma leitura com os livros literários bem legais. O que você acha, Mari? Amei. Então tá bom, então fica a dica do piquenique literário. Dá para fazer até às vezes no prédio mesmo, que tem muita criança, em casa. Cada criança leva o seu livrinho e mostra para os amigos e compartilha aquilo que gosta. Ótimo.